Em grupo de bariátrica eu vejo muito, infelizmente, pessoas pedindo: "Me indica nutricionista para dar curva de peso? Me indica nutricionista para me dar laudo?". O que impacta no processo do bariatricado essa questão de só pegar laudo ou só ir lá para fazer essa curva de peso? Várias e várias vezes chega para mim paciente: "Ah, doutora, só falta o seu laudo e do psicólogo, são os mais demorados". Eu disse: então deveriam ser os primeiros a serem buscados e não os últimos, tendo em vista que a gente precisa fazer um acompanhamento. Então, e o álcool não vai agregar em nada na vida do paciente, em nada, somente caloria. Então, você vai ter um risco de reganho de peso ainda maior do que aquele paciente que só faz a sua refeição e não toma álcool. Ainda tem esse agravante, né? A chance de recuperar o peso é maior, a chance de poder desenvolver um alcoolismo também maior e deficiência de nutrientes ainda mais severas. Mas tudo isso vai poder levar e ocasionar aí problemas seríssimos relacionados à saúde mental. Então, depressão, ansiedade, né, humor também, né, falta de humor, melhor dizendo, certo? Isso também está relacionado com deficiência de nutrientes. Eu falo que o óbvio precisa ser dito, porque é óbvio que quem faz a bariátrica não quer voltar ao que era. Mas muitos querem manter os mesmos hábitos. Fica louco para chegar na dieta normal para poder comer o que comia antes. A gente tem que escolher o difícil da gente, né? Então, é difícil fazer o acompanhamento? É difícil ser obeso também. É difícil você não conseguir correr atrás do filho, é difícil você não conseguir amarrar o cadastro do seu sapato, é difícil você não caber numa cadeira de um ônibus ou de um avião, ou de chegar num restaurante e ficar com medo da cadeira não aguentar o seu peso. É difícil. Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto, tanto com profissionais incríveis quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Ei, mais um episódio do podcast bariátrica.club que eu tenho certeza que você vai amar. Se você é bariatricado, me conta uma coisa. O que você achou de buscar laudo? É uma parte chata, né? Eu, pelo menos, como eu fiz a minha bariátrica em novembro de 2020, pandemia, em outubro eu consegui buscar todos os laudos, porque não tinha muita consulta, então eu consegui marcar. Mas eu sei que tem gente que demora. E, infelizmente, tem gente que acaba comprando laudo, que não deve acontecer. A gente vai conversar aqui sobre o seguinte: a importância de você ter um laudo de uma forma correta, a importância do profissional sério para te passar esse laudo, a importância desse profissional te acompanhar em todo o processo e como que isso impacta na sua saúde mental. Sim, isso vai impactar na sua saúde mental, porque dependendo de... Se você não tiver acompanhamento nutricional, você sabe que você pode ter um impacto muito sério na sua saúde mental. A gente vai... Tudo isso começando por um laudo. Mas para falar sobre isso, tem a nutricionista Uiara, que a gente se conheceu por rede social. E é muito bacana isso. E eu vi o trabalho sério que ela faz, as postagens que ela coloca, ela vai se apresentar. E a gente vai conversar sobre, olha só, a importância de um laudo que vai impactar com certeza na sua saúde mental pós-bariátrica. Uiara, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter respondido uma daquelas caixinhas e falar que queria participar do podcast. É uma honra te receber. Por favor, se presente. Boa tarde, Mariela. Agradeço muito o convite, né? Na verdade, me ofereci, né? Quando eu vi a oportunidade lá na caixinha, a gente já vinha ali acompanhando um trabalho da outra, né? A gente já vinha ali brindando os cafés. Assim como você também, eu sou uma coffee lover, né? Então, assim, fissurada em casa é moedor, a gente compra grão especial. Então, assim, todo, né, um ritual para se fazer café aqui em casa. Enfim, só um parênteses, eu não sei se você sabe,
eu tinha um programa de entrevistas na Rede Super, que é da Batista da Lagoinha, que chamava Café com Mariela Parolini, e eu entrevistava autoridade, político, influencer, enfim. E eu levava o barista para dentro do estúdio. Você Nossa! imagina o cheiro que ficava? Porque era exatamente conversar tomando café e com um Sim, pedaço de bolo, óbvio. Você imagina o cheiro que ficava dentro do estúdio, era bom demais. sim. Mas enfim. E eu vou dizer, eu passei por essa experiência recentemente, e a gente comemorou o Dia Nacional do Café recentemente, e uma rádio aqui na cidade, né, em Recife, me convidou para dar uma entrevista. Eu não sabia que também estaria lá uma pessoa que é jornalista, né, trabalha também na rádio, e só que em outro estado. E ele preparou o café lá enquanto a gente Olha que estava dando a delícia. entrevista. Foi sensacional, né? O café já estava lá. E eu ainda ganhei grão para levar para casa. Ai, para moer? Para Melhor ainda. moer, sim, em casa só uso grão moído na hora, desse jeito. Ai, que delícia. Enfim, né, eu sou Yara, nutricionista, formada pelo UFPE, aqui em Recife, há 15 anos, né? E durante esse período todo, eu acho que o primeiro paciente, de fato, que entrou no meu consultório foi quando surgiu essa paixão pela bariátrica, foi o paciente de bariátrica, onde lá Ó, atrás, na faculdade, era algo muito subjetivo, né? A gente não tinha contato, então era um artigo, um livro, então tudo muito vago, e chega um paciente, né? E eu precisei me aprofundar, precisei estudar sobre o tema, e virou de fato uma paixão. Então, de lá para cá, eu venho atendendo pacientes bariátricos, entre assistência, gestões e tudo mais, em várias áreas da nutrição que eu já atuei e algumas que eu ainda continuo atuando, mas o que de fato me encanta e minha maior paixão é fazer o acompanhamento dos pacientes que vão fazer o que já realizaram a cirurgia bariátrica. ô Yara, como que Deus faz, né? Você estava falando disso e eu me lembrei a minha especialização dentro da fonoaudiologia na área de voz. E por que eu fui especializar em voz? Eu saí da faculdade dizendo que eu nunca ia mexer com voz, nunca ia trabalhar com voz. E antes de ir para Araxá, antes de mudar para Araxá, chegou um paciente no consultório de um convênio que eu era a única conveniada em Belo Horizonte. E era um paciente com problema vocal. E aí eu fui estudar voz para atender esse paciente, me apaixonei e me especializei na área de voz. Pois é, exatamente isso. Fui me aprofundando e buscando literatura, livros e tudo mais, né, porque de fato virou uma paixão, tendo em vista todo o acompanhamento e toda a necessidade desse acompanhamento, né, que é necessário. Mas, de fato, eu saí da faculdade, eu não tinha ideia de que eu iria atender paciente de cirurgia bariátrica. Poderia até ter ali no meio, né, mas a gente sai meio que focada, vou trabalhar no hospital, vou trabalhar na cozinha. Então, Sim. normalmente tem muito isso, tem os direcionamentos dentro de uma faculdade, quando você está ali na porta, né, para sair. É o que a gente faz dentro do estágio, então acaba vivendo aquilo ali. É. Agora, me diz uma coisa, como que é essa realidade para vocês? Vamos pegar o outro lado. Em grupo de bariátrica eu vejo muito, infelizmente, pessoas pedindo, me indica nutricionista para dar curva de peso? Me indica nutricionista para me dar laudo? O que que impacta no processo do bariatricado essa questão de só pegar laudo ou só ir lá para fazer essa curva de peso? De fato, como você falou também, que também fez atendimento por convênio, eu atendi durante muito tempo, né, e onde infelizmente a gente não consegue fazer a assistência integral daquele paciente, né, tendo em vista aí todas as limitações que o plano acaba, né, trazendo. Então, várias e várias vezes pacientes entraram em contato comigo no WhatsApp, por telefone ou mesmo no Instagram, perguntando se eu emitia laudo, se eu passava laudo. Eu digo, olha, o laudo faz parte do acompanhamento nutricional, né? Assim como também a questão da curva. A curva, eu vejo muito, tem determinados convênios que eles exigem, né, que você tenha uma curva ali do aumento de peso nos últimos 5 anos. E dificilmente o paciente vai estar com a mesma equipe durante 5 anos, até porque, a princípio, ele não tinha ideia de que ele queria ou iria precisar ser submetido à cirurgia. E aí a gente precisa colocar a realidade, e eu particularmente, né, descrevo que é referido pelo paciente, né, ele vai me relatar aquele peso, se tiver um laudo de um endocrinologista que ele passou por algum período, ou de algum médico, a gente agrega, né, junto ao laudo que eu faço a emissão, mas geralmente é informando que foi referido que o paciente é, né, o meu paciente, eu acompanho a partir de determinada data. Então, não posso me responsabilizar, né, como infelizmente algumas pessoas
querem tentar burlar isso e dizer que fez essa curva, né, desde 5 anos atrás. Então, difícil realmente isso acontecer. E a questão do impacto, né, dessa busca por um laudo desenfreado, né, porque aí muitas vezes o que acontece? Se busca um nutricionista já na porta de fazer a cirurgia. Então, várias e várias vezes chega para mim paciente, doutora, só falta o seu laudo e do psicólogo, que são os mais demorados. Eu disse, então deveriam ser os primeiros a serem buscados e não os últimos, tendo em vista que a gente precisa fazer um acompanhamento, né? Então, Mariela, é muito comum os pacientes chegarem para a gente com deficiências gravíssimas de B12, ácido fólico, ferro, vitamina D, de vários nutrientes, e que muitas vezes a gente não tem um tempo hábil para fazer uma suplementação prévia, para tentar corrigir essas deficiências, né, para que ele não venha a ser submetido à cirurgia com a deficiência tão severa, né, tendo em vista que a gente sabe que após a cirurgia a gente vai ter uma diminuição dessa absorção, então por que não tentar prevenir, né, essa diminuição tão drástica no pós-operatório que vai ser inevitável, né? Então, a gente fazendo esse acompanhamento antes, tendo a oportunidade de fazer essa verificação dos exames para emitir um laudo com um respaldo, seria o ideal. Yara, quando você fala da curva, eu fiquei me lembrando aqui, o que eu fiz? Eu fui na minha ginecologista. Sim. A minha ginecologista, ela me tratou desde a primeira gravidez. Então, desde 99, ela tinha todo o meu peso. Perfeito. Então, eu tinha, como eu ia sempre, então ela estava com tudo ali. Foi quem me deu essa curva de peso e ainda me deu um laudo, porque ela me acompanhou com várias patologias, ela sabia do que estava acontecendo comigo, ela foi uma das pessoas que mais me incentivou. E olha que eu já morava em Belo Horizonte e ela é de Araxá. Então ela foi uma das pessoas que mais me incentivou nisso e que me ajudou nessa questão. Agora, quando a pessoa chega, eu nunca parei para pensar nisso, sabia? Eu sempre fico com essa questão de, poxa, vai comprar um laudo? Não dá. Mas eu nunca imaginei que a pessoa chega para você com déficit. Sim. O que isso pode ocasionar no operatório, ali durante a cirurgia e no pós-imediato, se isso está tão baixo e não teve tempo de tratar? Isso, complicações como anemia, né, ou mesmo sangramentos que podem ocorrer, tá? O paciente, no processo cirúrgico, precisa se recuperar, então esse pós-operatório dele vai ser mais demorado, a cicatrização, por menor que sejam as incisões, podem se abrir, podem demorar, de fato, a cicatrizar. Então tem tudo isso, muita fraqueza, muita indisponibilidade, o paciente vai se sentir debilitado, né, e logo após a cirurgia ele não vai tolerar muito dos nutrientes que a gente vai tentar ofertar, ou pela falta que ele já tem muito severa, ele não ter disposição para aquilo ali, então pode acontecer e não é incomum. A maioria dos pacientes chegam com essas vitaminas e minerais, como eu citei anteriormente, com baixa delas, tá? Então é muito comum de verdade. Quando você fala que o paciente que busca laudo, ele tem hábito depois de fazer o acompanhamento? Ou aquele paciente que chega só para o laudo, é difícil ele permanecer no tratamento? Veja, já aconteceu diversas situações, né? Esses pacientes que chegam buscando laudo e que eu faço oferecimento do acompanhamento, nenhum paciente eu deixo ali só com laudo, então a gente faz todo o acompanhamento de fato. Mas infelizmente alguns tenham conhecido num posto de saúde, ou um parente conhece, ou tem algum médico na família que conhece algum nutricionista e dá-se um jeito, infelizmente. Então esse paciente chega, né, como já aconteceu esse ano, inclusive, comigo. O paciente chegou porque tinham conseguido um laudo com o nutricionista, já estava tudo aprovado e já faltando ali 10 dias para a cirurgia. Então, chegou para fazer a dieta do pré-operatório sem eu conhecer o paciente, sem fazer suplementação nenhuma, então não tinha tempo de fazer, porque ele já vai iniciar ali o preparo que leva em torno ali de 7, 5, 3 dias, dependendo da equipe do pré-operatório, né? E aí chega com várias dificuldades, e o próprio paciente relatando, vai acontecer alguma coisa porque eu não fiz um acompanhamento? E aí a gente tem que ser sincero e falar dos impactos, né? Porque se ele tivesse chegado antes, a gente tinha como intervir de uma forma satisfatória para que o pós-operatório dele fosse mais seguro e mais tranquilo. Então acontece. E não é, como eu falei, não é incomum. Não é. O que eu percebo é que a pessoa com obesidade,
ela é uma das pessoas que normalmente ela sabe sobre caloria, ela sabe o que engorda, ela sabe o que emagrece, porque já fez tanta coisa na vida antes de fazer uma bariátrica, que a impressão que dá, com toda sinceridade, é falar, eu já sei. Só que não é eu já sei, não é só a questão do que engorda ou que não engorda. É porque tem que ter um balanceamento agora que é diferenciado. Estou errada? Não, de forma alguma. E a gente precisa entender também, eu acho que até para desmistificar muito do que se fala, né? Que o fato de você estar obeso ou ter que ir para a cirurgia é porque você come inadequadamente ou não faz atividade física. São dois dos vários fatores que a gente tem. Tanto que a obesidade é considerada uma doença e ela é multifatorial. Então, Sim. a falta de sono, a falta de locais, de ambiente para você ter um lazer, ter segurança para fazer isso, também é considerado um fator agravante para o desenvolvimento da obesidade. E os fatores ainda que a gente chama de endógenos, seriam os internos, né? Onde entra a questão emocional, genética, hormonal. Então, tudo isso está interferindo. Né? Então, acontece, por exemplo, tem uma síndrome de ovário policístico, então tem alteração hormonal, tem o hipotiroidismo, e associado a isso, uma má alimentação, a falta de atividade física, a gente, óbvio, vai ter aí o aumento, né, desse peso e podendo levar, de fato, à obesidade. Então, de fato, isso acontece. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu tenho falado muito que eu entrei na menopausa, né? Eu tô na pré-menopausa, nem sei, pré-menopausa, menopausa, nem sei como tá isso. O climatério, Mas, é, mas eu já tô com, eu vou fazer 51 agora em setembro, já tava passando da hora, né? E como eu ok. não tenho útero, Uhum. eu não sei, né? Então, só pelos exames mesmo e pelos sintomas. Mas o que eu percebi, que eu comecei desde fevereiro a aumentar peso, tá? E outros sintomas que começaram. Eu estou indo. O diagnóstico tem vindo muito mais pelos sintomas até. Uhum. E eu não tô com. Eu tive alguns episódios de aquele fogacho, Sim, mas não é algo como muita gente disse, é um calor intenso, mas não era nada assim, claro. nossa, não suporto nada. Mas o meu intestino ficou retardado. Para não falar, parou de querer mexer. Eu cheguei a, não sei se foi início desse ano, acho que foi início desse ano. Eu fiquei tão preocupada com isso que eu fui pro fazer uma colonoscopia. Eu fui para o proctologista com Logista. medo que houvesse alguma coisa. E aí ele falou, não, e eu não sabia que menopausa podia, um dos sintomas também seria isso, A porque constipação. com a baixa do estrógeno interfere na motilidade e aí Bom. pode constipar. E o que, que eu percebi? Eu percebi que eu estava bebendo menos água, Uhum. isso me fez inchar mais, eu já estava com dificuldade de ir ao banheiro, piorou, Sim. e eu me conscientizar disso e voltar a beber água, até emagrecer, eu emagreci. Pois é. Eu falo sempre para os pacientes, inclusive que já fizeram a cirurgia, logo ali no pós-operatório, tem toda a dificuldade do volume, né, para se Aí eu ingerir tenho. pois é. E logo ali nos primeiros 15 dias da dieta líquida, então acaba que ele diminui muito o volume de líquido, né, da água propriamente dita. Então, já tive situações de pacientes que precisaram voltar, né, ser internados por infecção urinária devido a isso. Nossa, E outra que aí, junto disso, vem, óbvio, a constipação, a prisão de ventre, né? Então, eles chegam a passar 5 até 8 dias sem evacuar. Então, já não consigo ofertar fibra, porque ele está na dieta líquida e tem que ser uma dieta sem resíduo, de fato, e ele não toma água. Então, tenho 2 agravantes. Então, consequentemente, vai ter aí. Então, eu sempre procuro, desde antes da cirurgia, trabalhar isso também, porque muitos pacientes chegam com queixa de constipação, principalmente mulheres, e que acham comum, eu vou no banheiro 2 vezes na semana, isso é o meu normal. Eu disse, isso não é normal, né? Então, a gente precisa já tratar isso de uma forma prévia. E para isso a gente tem fibra, tem probióticos, tem vários produtos que a gente consegue utilizar e agregar no planejamento alimentar para contribuir e melhorar essas características, né, esses sintomas. agora a gente falando dessa questão do tratamento adequado, foi uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente estava conversando sobre o que a gente ia abordar aqui no podcast. Você levantou a questão da saúde mental. Uhum. A gente começou falando do laudo porque
se a pessoa busca somente o laudo, dificilmente ela vai vai buscar um tratamento adequado, quanto na verdade deveria sim entender que há uma diferenciação depois da bariátrica, por mais que a pessoa entenda do que pode comer, o que não pode, tem que ter um balanceamento. Oi? E que veja na internet o do conhecido que fez. É muito comum a gente ouvir isso. Ah, eu comecei aqui por conta própria, porque eu peguei na internet, não é tudo igual? Não é tudo não, igual. outra coisa, em grupos de bariátrica eu já vi, me passa a sua dieta. Isso. Exatamente. Só que dieta, ela é individual. Talvez a gente ficou muito mal acostumado, porque faz a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta de não sei o quê, o low carb, e acha que é padronizado, mas não é padronizado. Esses dias eu voltei na minha Nutri, porque, como eu disse, eu comecei a aumentar o peso, e eu cheguei lá, ela falou, Mari, você teve aqui o ano passado, a diferença está de 1 quilo, pode parar com essa neura. Eu falei, não é questão de neura, é questão de monitoramento constante. Sim. E porque eu sei desse período que é complicado, né, em função da menopausa. Da menopausa. Mas aí, e aí, conversando com ela foi ajustando, eu fui falando os horários que eu tô, no que eu tenho comido em cada horário, e ela foi ajustando com que, e principalmente por causa da corrida. Porque você já viu que eu tô correndo, e a corrida, eu levei um tempo a adaptar. Porque até correr 11 quilômetros foi tudo bem. A partir do momento que eu comecei a correr mais do que 11, eu comecei a ficar muito fraca. Muito, mas muito fraca. A quantidade de alimento que você consome, de carboidrato, é baixa, né, por conta dessa adaptação da cirurgia. E aí precisava fazer um ajuste. E sabe de uma coisa? Carboidrato é a minha paixão. E eu sei que é o que mais me engorda. E depois da bariátrica, não é que eu fiquei low carb, mas eu aprendi a comer da forma adequada. E o carboidrato, que era muito na minha dieta, eu diminuí bastante. Você sabe que foi difícil voltar a comer carbo por causa da corrida? Hoje não, eu como, mas ainda tenho que me policiar, porque se deixar, eu não sei se você já ouviu eu contando, meu marido tinha padaria em Araxá. Então, a facilidade do acesso ao carbo... O pão saindo ali do forno quentinho. Mas o meu problema não era nem o pão, o meu problema são, aqui a gente chama de quitanda, no interior de Minas, não tanto em BH, que é o pão de queijo, o biscoito de queijo, a bolachinha. Café. Exato. Então, esse era meu problema. Eram as quitandas. Então, eu tive que ajustar psicologicamente também, emocionalmente, o que eu ia comer de carbo que ia me favorecer na corrida e que não ia me prejudicar no ganho. Porque às vezes eu estava indo correr só com o ovo e aí eu passava mal. Pois é, que você aí eu aprendi uma reserva de glicogênio para poder aguentar a corrida. E no dia anterior, por exemplo, amanhã é sábado, a gente está gravando o podcast numa sexta-feira. Amanhã é sábado, é dia de longão. E amanhã o meu longão são 18 quilômetros. Então, hoje, durante o dia, eu já aumentei um pouquinho o carbo em cada refeição. Isso. Que o comum para quem vai fazer um longão é na última refeição do dia dar uma carga maior de carboidrato. Mas aí você não vai aguentar um volume muito grande e o ideal, de fato, é fracionar no dia anterior. Melhor estratégia. E aí hoje, então, por exemplo, igual eu te falei, eu gravei um podcast antes, eu falei, me dá um tempinho porque eu preciso comer, porque eu tinha almoçado e não tinha comido depois. Já fazia muito tempo. Ia ficar muito tempo sem comer, e amanhã tem longão. Então eu respeito isso hoje muito mais no meu corpo. Eu conseguiria ficar sem comer? Conseguiria. Conseguiria gravar com você aqui sem problema. Eu não sinto fome. Eu falo, eu tenho vontade de comer. E eu sinto o meu estômago vazio. É o que os pacientes referem. Se é normal não sentir essa vontade, eu disse, é normal, e vai se adaptando com o tempo e a gente vai ajustando, né?
E aí, como a gente estava falando, se você não fizesse essa refeição que você fez antes de a gente iniciar a gravação, por exemplo, na próxima refeição você não ia conseguir compensar o que você não comeu, né, para somar com a próxima refeição e poderia ter um prejuízo amanhã no seu longão. Isso é bem evidente que poderia acontecer. E o que que eu fiz? Eu fui ali, peguei uma banana, eu amo banana com queijo. Coloquei queijo na banana, bananinha Nunca e vim experimentei gravar. assim, essa combinação. Vou testar. Não! Eu amo Nossa, banana. amo, amo. E normalmente eu coloco queijo Minas. Eu faço quase que um Hum. sanduíche, assim, Ah, que legal. queijo canastra, né? Não é nem o Minas, Sim, eu sim. coloco assim e a banana in natura. Ah, E bacana. Aí tem o amo, carboidrato, amo. proteína. E assim, Mariela, em relação à questão do laudo que você falou, tive uma situação, foi esse ano, de uma paciente que tinha conseguido esse laudo aí com uma conhecida e tudo mais, e tinha o hábito de a história do álcool, né? Que mais para frente já te Nossa, volta. E aí, o familiar dela, né, me pediu para reforçar essa questão. E eu não tinha muito tempo para trabalhar isso com a pessoa, porque ela já chegou ali para fazer um pré-operatório, porque ela já ia operar semana que vem, né? Foi o que aconteceu. Não sei se ela tivesse chegado para mim previamente, eu ia procurar saber como é que estava o acompanhamento com o psicólogo, se de fato estava tudo ok, né? Trabalhar essa questão toda em relação ao consumo do álcool, se pode, se não pode, qual a recomendação, porque existe muita história, muito mito, tem muita gente que fica nessa história, ah, depois de tantos dias pode, depois de tantos meses pode, então tem muita coisa por trás, então essa pessoa chegou já com esse laudo e eu não tinha tempo, né, e aí como eu falei, infelizmente tem profissionais e profissionais e alguns se submetem, né, vou prescrever, coloca lá o laudo, não precisa de muitas informações, a não ser quando pede uma curva, algo mais específico, dependendo do teu convênio, e aí simplesmente vai lá e passa por passar, mas não entende o impacto. E eu digo aí, não é culpa só do paciente, é do profissional que se submete a fazer ter esse tipo de atitude, porque não sabe o que tem ali, né, o que é que está envolvido ali, se essa pessoa tinha algum tipo de transtorno, né, algum tipo de comportamento alimentar ali, algum transtorno alimentar que não teria indicação naquele momento de fazer a cirurgia, porque a gente precisa ter o laudo de vários profissionais, não é só do nutricionista. E para isso eu preciso ter a segurança. Eu já tive paciente que eu disse ao médico, eu disse, eu não vou dar o laudo. E era, mas por quê? Eu disse, porque essa pessoa não tem suporte familiar nenhum para fazer a cirurgia. Simplesmente. Era uma pessoa que estava restrita a uma cadeira de roda, que dependia de outras pessoas para fazer tudo para ela, e não tinha essa pessoa. Porque o pai fazia aquilo, a mãe fazia aquilo, e a sobrinha tinha isso, e a irmã, e não tinha ninguém. E eu disse, olha, sua dieta tem que ser assim, assim, assim. Expliquei de todas as orientações. Ah, mas não vai ter quem faça. Eu disse, pronto, então não vai ter o laudo, infelizmente. E aí conversei com o médico, e de fato o médico disse, não, você está certa. E o que é que vai acontecer com essa pessoa no pós-operatório, sem ter nenhum suporte familiar? Então, até a própria sociedade fala lá das contraindicações. Então, tem várias, né, indicações para fazer, né, os requisitos que a gente sabe que a gente vai tocar, mas dentre as contraindicações, né, também tem informação de ter esse suporte familiar, de ter o apoio para você realizar a sua cirurgia de uma forma segura, porque o pós-operatório não é fácil, né? Embora muitas vezes as pessoas queiram dizer, ah, o bariátrico é o caminho mais fácil. A gente sabe que não é, você que passou não por é. isso sabe muito bem que não é, certo? Que não é a última opção, que não é o caminho mais fácil, mas que aí a gente precisa, de fato, ter esse apoio, ter essa rede de apoio para você ir para a sua cirurgia e ter a segurança no seu pós-operatório. Isso aí é fato. Você estava dizendo com relação à bebida, a Andréia Levi, que é minha psicóloga, ela é álcool zero. Ela fala, depois da bariátrica, é álcool zero. E também é o que eu recomendo. Já o doutor Marcelo, que é o meu médico, ele diz assim, para quem tem a tendência, é álcool zero. Para quem não tem e consegue se controlar, pode ser pouco. Mas eu não sei até que ponto. Eu sou uma pessoa que nunca gostei de beber. Eu gosto de tomar um vinho, mas Sim, sempre foi muito pouco. O meu pouco hoje reduziu a um quarto do que já era pouco. Sabe aquela coisa sim, assim, quase que para dar uma bicada. sim, sim. Mas o que eu já Só para percebi? brindar e dar uma bicada. Mas a minha psicóloga nem isso, Uhum, nem sim, isso, e ela é bariatricada, né? sim. Mas o que eu percebo? Sobe mais rápido, até esse mínimo do mínimo do mínimo.
Eu, Isso, particularmente, odeio a sensação de torpor que vem junto com a bebida. a bebida. Eu detesto sair do controle, Sim. sabe? E fora que há um histórico, meu pai era alcoólatra, então eu não posso brincar com isso. Tanto que quando eu fui ao psiquiatra, o psiquiatra falou assim: você esquece álcool. Porque quando Olha eu aí. contei para ele o meu histórico, ele falou: você é o tipo de pessoa que esquece álcool. Você pode tirar isso. E é uma coisa que a gente tem que falar mais, sabia? Eu nunca gravei com ninguém falando a respeito disso, e seria interessante a gente uma hora abordar, porque a gente precisa entender o que acontece no corpo do bariatricado. Eu me lembro da Andréia me explicar, falou, Mariela, a absorção na bypass é diferente. Então, vai ter a embriaguez mais rápido. Sim. E no bypass, ele vem como um jato. Desculpa, na sleeve, vem como um jato. Isso, exatamente. Porque, E aí é diferente do alimento em si, que você vai ficar saciado muito rápido, né? Seu estômago, por ter um volume menor, ele vai estar reduzido, você enche, você sacia mais rápido. Com o álcool, você não vai ter essa sensação de plenitude, porque justamente, como ela falou, ele vai se ver, ele vai ser tipo um canudo, vai passar, entende? Então, no que ele passa, ele vai ser absorvido ali de uma forma muito mais rápida e vai ter um efeito também muito mais rápido. E a gente fala muito dessa questão da embriaguez, do alcoolismo, só que, além disso, ainda tem o comprometimento também como é que eu posso dizer? Na absorção de nutrientes, que já é prejudicada por conta da cirurgia, vai piorar ainda mais. A absorção de ferro, de B12, vai depletar ainda mais esses nutrientes. Então, acaba também interferindo nisso. E outro ponto, né, falando aqui de caloria, que eu nem gosto de trabalhar e propriamente caloria, o álcool é mais calórico do que o carboidrato, é mais calórico sim. do que a proteína. Você acaba consumindo mais álcool do que o carboidrato, a proteína, que é um nutriente que vai te dar saciedade, que vai te dar energia, que vai repor muito do que você está precisando, e o álcool não vai agregar em nada na vida do paciente, em nada, somente caloria. Então, você vai ter um risco de reganho de peso ainda maior do que aquele paciente que só faz a sua refeição e não toma álcool. Ainda tem esse agravante, né? A chance de recuperar o peso é maior, a chance de poder desenvolver um alcoolismo também maior e deficiência de nutrientes ainda mais severas. Então, se você está ouvindo e tem medo de reganho, entenda, bebida pode te levar ao reganho. Não é que pode te levar ao reganho, mas tem mais caloria. Ou seja, caloria sempre continua sendo caloria mesmo depois da bariátrica, ok? Exatamente. Agora vamos para o ponto da saúde mental, Yara. A gente falou aqui que há necessidade do tratamento correto, não é uma dieta única para todo mundo, existe um balanceamento. Tem aquela pessoa que chega já com os nutrientes aí desregulados. O que pode acontecer se o bariatricado, porque ainda tem isso, né? Ah, eu vou tomar remédio para o resto da vida. Eu falo que eu tomaria remédio para o resto da vida se eu não tivesse feito a cirurgia, né? Sim. Que para cardiopatia, enfim. Diabetes, Hoje, hipertensão. Não, os pacientes, estou com um paciente que ele ficou surpreso, foi essa semana a consulta, foi. Esse doutor, eu achei que ia ter que perder uns 30 quilos para ficar livre do CPAP. Eu não tenho mais apneia do sono. Eu disse, está vendo olha, aí? E ele perdeu 12% do peso, né, até o momento. Ele chegou agora na dieta branda. Chegou na dieta branda olha, agora. Ou seja, com 30 dias e ele já ficou livre do CPAP. eu Olha aí, roncava muito. Com uma semana eu parei de roncar. olha aí. Com Então, uma a semana de diferença bariátrica. que você observa, né, muito grande, muito grande. Então, a E, qualidade e, de vida, né? e ainda tem muito bariatricado que não suplementa da maneira correta. Pois é. Infelizmente. O que acontece se não suplementar da maneira correta? O que acontece se não prestar atenção no balanceamento do que tem que comer? Eu falo, hoje eu posso comer de tudo, Uhum, mas eu, sim, eu priorizo o balanceamento. exato. É o que eu falo, os pacientes sempre a cirurgia. Não vou sentir mais vontade de comer uma pizza, não vou mais sentir vontade de comer um hambúrguer. Disse, não, você vai continuar Vai. sentindo vontade e você vai poder comer. Só que a gente vai aprender a comer, saber as quantidades que você pode consumir e fazer melhores escolhas.
Eu sempre falo para o paciente, dentro do meu acompanhamento, que eu ensino ele, eu trabalho a educação nutricional, né? E como docente também, né? A gente trabalha muito esse ponto de ensinar o paciente a fazer melhores escolhas. Então, ele não vai seguir só uma dieta, um cardápio, um papel ali que a gente discutiu e conversou. Eu quero que ele aprenda a fazer melhores escolhas, qual o iogurte que é melhor para ele, qual a proteína que é melhor para ele. Então, isso está envolvido também dentro do acompanhamento. Por isso que não é só pegar a dieta do vizinho, da internet ou de um grupo, né? A gente procura sempre individualizar. Vão ter algumas coisas, os produtos podem ser os mesmos, as quantidades, dependendo da fase da dieta, pode ser que sejam as mesmas, mas os alimentos não vão ser os mesmos muitas vezes. Até porque o que eu falo, às vezes acontece, o paciente, mas a minha dieta estava igual a da pessoa, né, em relação do alimento. Eu disse, eu não fui em Marte para saber comer a comida de lá, mas batata doce, para mim, é batata doce em qualquer canto. A não ser que você não goste de comer batata doce, vai ter batata doce na sua dieta e na de Zezinho. Vai ter o feijão na sua e na dele, a não ser que alguém tenha uma indisposição, tenha flatulência ou desconforto com aquele alimento. Então, assim, não tem como criar um alimento excepcional. Eu estou com um paciente agora, para você ter ideia, na Alemanha. Então, é muito engraçado, porque até a mulher dele, Suiara, pelo amor de Deus, conversa com ele, que eu não aguento mais as invenções dele. Parou de inventar. É comer o que você já comia, só que nas quantidades que eu estou prescrevendo, que ele vai com as... Eu tive que ir no mercado árabe, no mercado... nem era hábito dele, mas ele quer inventar agora. É não inventar a roda. Simplesmente, ela já foi inventada. Então, a gente vai se adaptando a isso, certo? E aí, quando você fala... Pode falar, desculpa. Não, era isso que eu ia te perguntar. O que acontece se não está suplementando direito? Pois é, então assim, primeiro, teve até pode falar marcas de produtos? Pode, fica à vontade. Meu Deus, o que acontece? Hoje, inclusive, ligaram para mim, olha, mas os meus filhos, quando fizeram, e agora minha neta, ela não pode... Se veja, anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje farmacêutica, com produtos específicos para bariátrico. Hoje a gente tem uma gama de produtos específicos para bariátrico. Uns de melhor qualidade, outros nem tanto, variações de preços. Então, a gente tem como ir adaptando isso, certo? Com a realidade, com o bolso de cada pessoa. E aí, o que acontece? Assim como a maioria desses multivitamínicos baratinho ali de farmácia, porque o negócio é, esse aqui está muito caro. E aí, o que acontece? Esses baratinhos, eles não têm o que a gente chama de minerais quelados, assim como não tem vitaminas e até outros minerais de uma forma mais biodisponível. E aí, com a redução do estômago, seja no sleeve ou no bypass, a gente vai ter uma menor quantidade do ácido clorídrico, desculpa, certo? Que é aquele ácidozinho que ajuda na digestão do alimento. E eu preciso desse ácido para quebrar esse mineral que vai chegar ali, para ele se transformar numa forma mais biodisponível. Só que eu reduzi a quantidade desse ácido. Como é que eu vou quebrar para absorver? Não quebra. Então, aquele nutriente, ele vai passar, você vai consumir ele, mas ele não vai ser bem absorvido. Ou seja, 6 por meia dúzia, você vai comprar um produto mais barato que você não vai acabar aproveitando pelo organismo. Já as formas biodisponíveis, os produtos, os minerais quelados, como a gente fala, de forma mais simples, ele não precisa desse ácido para ser bem absorvido. Então, eu já pulo essa etapa. Então, por isso que é melhor investir um pouquinho mais nesses produtos que têm os minerais quelados, que tem um citrato de cálcio ao invés de um carbonato de cálcio, que constipa, é ainda pior, né? Quantas e quantas vezes eu vi paciente fazendo 4, 5 tipos de laxativos, né? Almeida Prada, dentre outros, quando eu vou ver o cálcio, carbonato de cálcio, que prende, que dá prisão de ventre. É a mesma história dos pacientes que fazem hemodiálise, também já trabalhei com esses pacientes em várias áreas da nutrição, né? E esses pacientes, pelo custo, né, e é o que o governo disponibiliza, usam carbonato de cálcio. Uma semana brincando sem fazer cocô, literalmente, né? Extremamente constipado, e isso aumentando a ureia, a creatinina, prejudicando ainda mais o sistema renal daquela criatura, né? Então, a gente tem essas variações. Então, optar por produtos específicos e desenhados para o paciente bariátrico, que a gente tem uma variedade grande no mercado, e ver, de fato, o profissional que vai te orientar nesse sentido, e não passar aquele produto ali que é o mais baratinho da farmácia para te agradar, porque você não vai absorver, e no que você não absorve, aí começa todo o comprometimento, né? O que é que a baixa de vitamina B12 vai ocasionar? O ferro, então, fraqueza, demência, queda de cabelo ainda mais severa, que é a maior preocupação das mulheres, né? Vai ter uma fase ali entre 3 e 4 meses que é muito comum a queda de cabelo, certo? Que é aquela transição que a gente está tendo, mas que após esse período, a gente fazendo a suplementação adequada, isso vai diminuir, tá? Esse impacto maior. Quantos pacientes me mandam foto? Doutor, olha o punhado de cabelo caindo. Então, se vamos ajustar, o que é que precisa ser ajustado?
Vitaminas como B12 e o ferro, né, que é um mineral, muitas vezes vão precisar ser feitos venoso, né, e aí precisa entrar de fato um médico, não é um nutricionista, não é um outro profissional que vai fazer a receita, porque é de prescrição médica, né, mas aí se ele vê que tem a necessidade, após 60 dias, após 90 dias ali da tua cirurgia, que ele identificar uma deficiência mais severa desses nutrientes, mas tem paciente que muitas vezes nem precisa, certo? Mas tudo isso vai poder levar e ocasionar aí problemas seríssimos relacionados à saúde mental. Então, depressão, ansiedade, né, humor também, né, falta de humor, melhor dizendo, certo? Isso também está relacionado com deficiência de nutrientes. Então, se você não está consumindo a quantidade necessária de alimentos, seja carboidrato, porque também carboidrato muito baixo também vai interferir na produção aí de hormônios, certo? Que vão também estimular a serotonina, certo? Noradrenalina, dentre outros neurotransmissores, e que vai ter uma sequela aí maior no futuro. Então, por isso que a gente precisa ir ajustando, não é pegar a mesma dieta e ficar com ela do início ao fim, achando que, eu não vou comer carboidrato porque eu vou voltar a engordar. Também não é assim. A gente precisa fazer isso e ponderar esses ajustes aí e também não querer passar do que é permitido. Mas a questão dos nutrientes, a gente tem a deficiência deles, seja pela falta da ingestão, que alguns acham caro, não querem comprar, ou pela ingestão inadequada, seja esses, né, de qualidade inferior, podem trazer sim um prejuízo, né, à saúde mental. E aí eu lembro muito bem uma psiquiatra, uma vez, uma palestra da Rede Dó falando, né, que das duas, uma. Ou o paciente tem obesidade e desenvolve a depressão, ou ele tem depressão e vai desenvolver obesidade. Então, fazendo essa correlação. E aí, quando você vê um paciente que a B12 está lá embaixo, está muito relacionada à questão nervosa, né, a questão neuronal, como a gente fala. Então, pode ter alguma deficiência. E vitaminas do complexo B como um todo. Vitamina B9, vitamina B1. Vitamina B1, por exemplo, a deficiência. Quem nunca viu aquela pessoa que é alcoólatra andando como se fosse em marcha na rua? Normalmente ele é bem desnutrido, né, porque ele não come. Então, o básico feijão com arroz vai ter lá a quantidade necessária de vitamina B1. E aí ele acaba desenvolvendo uma síndrome neurológica pela deficiência de vitamina B1. Uma coisa tão simples, que muitas vezes nem é solicitado o doseamento deles. Então, quando a gente pega os exames, você não vê uma vitamina C, você não vê uma B1, você não vê, no máximo ali, vê uma B9, a B12, ferro, ferritina e uma vitamina D. É o mais comum que a gente encontra. Então, às vezes, até o paciente se assusta quando a gente vai fazer uma solicitação de exame, porque pede alguns exames a mais para tentar identificar. E alguns deles, por mais que a gente peça, não é o valor real, porque eles são tão sensíveis que na hora da coleta você já perde parte deles. Mas aí a gente tem os sinais e sintomas, como você falou da questão da menopausa, que você não tem lá o exame alterado, mas tem os sintomas. Então a gente consegue identificar isso dentro do acompanhamento nutricional, fazendo questionário. Eu trabalho com um questionário chamado de rastreamento metabólico, onde o paciente começa a me relatar ali as queixas que ele tem, e a gente vai identificando e vendo as possíveis deficiências que estão atreladas àquele sintoma que ele tem. Então, tem muita coisa de fato envolvida com uma simples falta de suplemento ou um suplemento inadequado. Se eu deixar, Você eu falo. Me fez lembrar? Não, porque é uma delícia isso. Você me fez lembrar, logo no início do podcast, eu gravei com a doutora Andréia Pereira, que é nutróloga. Ela, inclusive, é da ONG Obesidade Brasil, junto com a Andréia Levi, que é minha psicóloga. E a gente falou muito disso, dessas deficiências nutricionais, e ela foi falando falta de determinados nutrientes, o quanto impactavam, e ela trabalha dentro de hospital, eu não lembro se é HC ou é algum hospital oncológico, eu esqueci qual é. A C. Camargo, eu esqueci qual é o hospital que ela... Eu acho que é o AC Camargo, não tenho certeza. E às vezes o paciente com sérios problemas, né? E aí não melhora, não melhora, não melhora, quando vai ver, são questões nutricionais. E ela foi falando o quanto ela já teve que intervir, e quando chega aos níveis adequados, aquele sintoma desaparece. Desaparece. Então, não dá para a gente negligenciar. Menosprezar isso. Negligenciar, ótimo. Não dá para negligenciar. É muito sério essa questão nutricional. E com a idade, talvez num período da vida, a gente ache que isso não vai chegar na gente, né? Pois porque tá tudo bem, eu tô no auge,
Mas eu brinco, falo assim, depois dos 35 é ladeira abaixo. Então, porque depois dos 35... 40, dá mais 5 anos de breve. Mas já cheguei nos 40, viu? Mas você sempre preocupou com isso, mas para quem não se preocupa, né, depois dos Eu acho 35... engraçado a questão do que a gente estava falando antes, que você disse, né? Antes tomar o suplemento o resto da vida do que ficar à base de remédio, que a gente vê aí, né? Inclusive, personalidades falam, não, porque eu vou ter que tomar uma injeção, porque eu vou ter que tomar um suplemento. Eu já tive paciente que teve que ir para a cirurgia bariátrica, porque o médico disse, ou você vai para a bariátrica, ou você vai fazer hemodiálise o resto da sua vida, porque não tem mais o que fazer de medicação para a sua glicemia e para a sua hipertensão, porque estão extremamente descontrolados. Então, não é por questão estética, não é porque, eu quero fazer, não, é por necessidade. Paciente que já teve como é que eu posso dizer, não é nem risco, que já teve trombose ou que já teve vários AVCs, né? Essa questão, teve paciente mesmo que aí sonha em ser mãe, mas aí a obesidade também tira esse sonho, né, ou protela isso, né? Até ontem, eu acho que foi ontem, foi antes de ontem, trouxe uma postagem no meu Instagram falando sobre a infertilidade masculina por conta do excesso de peso, que dificulta, né, a produção de espermatozoide, e esses espermatozoides, inclusive, podem ter problemas genéticos, problemas no seu DNA, então você vai acabar não tendo uma qualidade desse espermatozoide e, consequentemente, por mais que a sua parceira esteja apta a engravidar ou tenha todas as chances, não vai porque você não tem espermatozoide de qualidade para poder ter a fecundação. Entende? Então, assim, envolve muitas questões realmente. E aí eu sempre falo, você diz, né, de você se cuidar. De manhã, um punhado de suplemento. Eu não fiz cirurgia, mas eu tomo meu ômega 3, minha vitamina D, minha coenzima, vários outros nutrientes, certo? Para manter a saúde, de fato. Entendeu? Não é porque eu estou doente, é para prevenir possíveis doenças. Entende? E a suplementação é justamente serve disso, né? Porque você vai ter essa deficiência, e muitas vezes a gente tem a deficiência, como esses pacientes que chegam, na grande maioria, não vinham fazendo nada, acha que estava saudável, mas está lá, todo descompensado, né? Então, por exemplo, tem gente que faz uso dos OIs, né? Os inibidores de bomba de próton, que são os omeprazóis mais conhecidos, por tempo indeterminado, ao invés de fazer um tratamento ali recomendado pelo médico ou, enfim, um profissional de saúde, que de fato teria que ser prescrição médica, e aí isso diminui a produção de ácido clorídrico, consequentemente você também vai ter uma diminuição de B12, aí depois você não sabe porque está com demência, com Alzheimer, com 65 anos, entende? Então, assim, tem oportunidade de trabalhar também, vivenciar com idosos e cada vez mais jovens com problemas neurológicos, cada vez mais jovens com sintomas de demência. Por quê? A vida inteira tomando omeprazol, né? A vida inteira sem fazer uma suplementação, porque não come da forma adequada. Então, isso é cada vez mais comum, infelizmente. Então, você fazer uma suplementação para o resto da vida era uma coisa que você já deveria ter começado a fazer, fazia tempo. E aí, com a cirurgia, independente, porque ainda tem um mito, né, de que a sleeve não vai ter que suplementar para o resto da vida. Sempre, sempre, sempre escuto isso. Vai ter que suplementar assim como o bypass, né? Não era nenhum dos pontos, mas trazendo aqui, já que a gente estava falando de suplementação, porque o que acontece? No estômago da gente, a gente vai ter também absorção de ferro, a produção do ácido clorídrico é lá, então toda a questão relacionada à vitamina B12, fator intrínseco, também está no estômago. Eu reduzi o estômago com um volume ali de 80 ml. Como é que eu não vou ter um comprometimento? Então, de fato, eu vou precisar fazer suplementação. Óbvio que com bypass a gente vai ter mais alguns comprometimentos, mas da mesma forma vai ter que fazer essa suplementação por tempo indeterminado, para o resto da vida, de fato, e uma suplementação de qualidade, né, como a gente já colocou. Não vai ser a questão da bariátrica que vai fazer suplementar só. Já teria que fazer isso com a questão da idade. Já teria. E eu não digo nem da idade, porque chega muita gente jovem já precisando. Por exemplo, eu moro aqui no litoral. Minha vitamina D, se eu não suplementar, não sai de 26. Não sai de 26. E eu moro na área, no litoral, no sol. Óbvio que eu não fico lá no meio-dia, debaixo do sol. Mas tem gente que corre na praia e digo, doutora, como é que minha vitamina D é tão baixa? Eu todo dia corro na praia de 10 a meio-dia. Pois é. Entendeu? A alimentação, olha só, a rotina, vários fatores estão atrelados a isso. Eu suplemento B12, D e faço o poli, né? Sim, sim. Mas como eu gosto de correr pela manhã, a minha vitamina D foi para 61. Eu nunca tive vitamina D
A minha só nesse chegou nisso patamar. quando eu suplementei. A minha só chega nisso quando eu suplemento. Quando não, ela fica abaixo de 30. E aí ninguém sabe porque tem tanto problema de baixa imunidade e gripa tanto e fica tanto resfriada, a exite da vida, né? Porque está relacionado com o sistema imunológico. Então a gente precisa estar atento a isso, fazer os exames de forma, pelo menos uma vez no ano, pelo menos uma vez no ano para você fazer esses ajustes, mas fique certo, a maioria da população precisa fazer uma suplementação de vitamina D e não é por conta da bariátrica, porque de fato precisa. E se você tiver a pele mais escura, for moreno, for negro, certo? Por conta da melanina, tem uma dificuldade ainda maior de ativar a vitamina D, aí sim é que precisa, tá? Outro É ponto mesmo? precisa suplementar na maioria das vezes. Tem essa Eu não dificuldade sabia. na ativação. E quem é fumante, né, eu não me lembro, pelo menos não refere, né, de bariátrico chegar a fumante, até a suplementação de vitamina C, até fiz uma entrevista recentemente, dei uma entrevista, precisa ser aumentada, né, em um determinado percentual, se não me engano, é 30% a mais do que o comum, do que o habitual, porque também tem uma dificuldade na absorção da vitamina C para quem fuma. Olha que louco, como que às vezes a pessoa está lidando com aspectos mentais, está lidando com aspectos físicos, achando que é algo que ele não está dando conta de controlar e, na verdade, o que está precisando é suplementar. Suplementar, exatamente. Daí a importância de ter sempre um acompanhamento, de ter sempre o profissional junto. Eu conheço pessoas que fazem a bariátrica e que vão até o primeiro ano e depois não voltam ao E médico. olha lá, que você conta nos dedos de uma mão quantos vão ali no primeiro ano, viu? Porque Sério? muitos chegam na dieta normal e quando vem voltar é 2 anos depois com reganho de peso. A grande É. maioria. A grande maioria. Os pacientes que chegam para mim muitas vezes, né? Ou fazem acompanhamento ali nos 3 primeiros meses, ou graças a Deus eu tenho conscientizado a maioria deles e fazem acompanhamento ali pelo menos nos 6 primeiros meses, e aí depois eu oriento que vai espaçando a cada 2, a cada 3, e aí pelo menos a cada 6 meses, né? A partir do segundo ano. Mas é importante manter esse acompanhamento aí o mais próximo possível, porque você vai precisar fazer ajustes dentro da sua dieta, você vai querer correr uma maratona, uma meia maratona, vai precisar ter esse suporte. Tem uma paciente que ficou surpresa, eu acho que com 2 meses, quase 3 meses de cirurgia, ela disse, Nutri, vou fazer uma corrida de 5 quilômetros. Foi a felicidade dela, disse, já me inscrevi na de 10, eu disse, pronto, daqui a pouco tá na maratona. Mas vou precisar da sua ajuda. Estou aqui para pegar na sua mão. Só não vou mastigar por você. Mas vamos junto, porque a gente precisa fazer os ajustes necessários, porque senão ela vai acontecer o que acontecia com você. Começou a se sentir fraca porque não tinha carboidrato suficiente. Né? E para isso a gente tem bebidas, repositores de boa qualidade, sem adoçantes artificiais, que eu também sou da linha mais da pegada funcional, acabei esquecendo de falar. Então, assim, adoçantes artificiais. Porque eu vou tomar o whey XYZ, tá? Mas e qual a qualidade? Não pense só na quantidade de proteína. O que é que tem de ingrediente nesse produto, tá? Então, não basta só, porque ele é gostoso, porque ele tá mais barato, mas e a qualidade dele? Aí você pega um adoçante artificial como a sucralose, a cesulfame e por aí vai. E aí, quando você vai ver, não sabe porque tá com alteração no teu intestino, porque tu não faz cocô todo dia, ou tu tá com diarreia, entendeu? Então, pode ocasionar. E corantes artificiais. Então, a gente precisa pensar também na qualidade do que a gente vai consumir. Não é porque também é diet ou porque é a marca XYZ. Não, a gente precisa avaliar bem essa qualidade. E o profissional estando ao seu lado, ele vai conseguir te orientar da melhor forma possível. Eu vou te mandar tudo que eu tô tomando, você vai olhar para mim e vai falar, esse sim, esse não, muda. Porque... A gente conversa, a gente conversa. Oh, mas vai ser um prazer, vai ser um prazer. Viu? Mas, de Porque fato, a gente assim, precisa ter essa compreensão. são tantos detalhes, são detalhes. Agora, eu sei o que eu fiz errado para chegar onde eu cheguei. Sim, Então agora eu quero fazer o certo. exatamente. Não adianta a gente fazer a bariátrica. Eu falo que o óbvio precisa ser dito, porque é óbvio que quem faz a bariátrica não quer voltar ao que era. Mas Uhum. muitos querem manter os mesmos hábitos. Fica louco para chegar na dieta normal para poder comer o que comia antes. Eu falo, eu como absolutamente tudo que eu quero. Sim. Mas eu não como tudo. Eu como de tudo, mas não como tudo.
né? E também balanceio, por exemplo, hoje eu saí pela manhã para fazer compras e comprei porque domingo eu vou fazer uma feijoada. E a minha feijoada, ela é uma feijoada mais magra. Eu uso lombo, pernil. Então, a minha maneira de preparar, eu preparo as carnes separadas, aí aquela gordura ela vai ficar na panela, eu vou colocar a carne já pronta. Eu tenho o meu jeito de fazer. Sim. E na hora que eu vou comer, como não cabe muita coisa, é um pouquinho de feijão e mais carne. Sim, sim. Então, eu não vou deixar de comer. Né? Não vai deixar de confraternizar com os familiares, de curtir aquele momento, de fazer uma refeição saborosa que você gosta de comer. Por exemplo, eu adoro comer feijoada também, já estou salivando aqui com essa sua. Eu vou trazer você para tomar café aqui, você vai me levar a comer feijoada, tá? Vamos combinar ótimo. Certo? Feijoada então, e o café com pão de queijo e depois o almoço com a feijoada. Não garanto pão de queijo daqui como daí, não, mas a gente procura um bonzinho. A tapioca. Pronto, porque os daqui são tudo congelados, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, simbora. E aí eu vou aí comer uma feijoada. Então, é como você colocou, você não vai deixar de comer, mas você vai saber fazer melhores escolhas. Né? Não vai ser qualquer tipo de feijoada, não vai ser qualquer tipo de carne que você vai comer. Né? Até porque você vai chegar um momento de ter a consciência de fato, saber o caminho que você percorreu até chegar ali, né? E vai querer passar por tudo aquilo de novo? Então, assim, eu digo, a gente tem que escolher o difícil da gente, né? Então, é difícil fazer o acompanhamento, é difícil ser obeso também. É difícil você não conseguir correr atrás do filho, é difícil você não conseguir amarrar o cadastro do seu sapato, é difícil você não caber numa cadeira de um ônibus ou de um avião, ou de chegar num restaurante e ficar com medo da cadeira não aguentar o seu peso, é difícil, né? Então, fazer e comprar roupa e não ficar satisfeito. Não, e a roupa não é você que escolhe, é a roupa que te escolhe, né? É a roupa que te escolhe, porque é a que vai caber em você. Então, é desse jeito. Então, qual é o difícil que você quer escolher? Eu sempre falo para meus pacientes, né? É se privar de alguma coisa ou fazer escolhas, porque não é se privar, como a gente está trazendo. Tem opções, é procurar opções mais saudáveis que vão trazer e agregar algum valor nutricional ali e te dar saúde ou voltar ao que você era antes. Né? Então, escolher de fato esse difícil. Tem um podcast que, se eu não me engano, ele vai estar 2 antes desse seu aqui, que é o Pinduca. O Pinduca é o Anderson do Prado, ele é psicanalista. Ah, que bacana. E ele foi um esportista a vida inteira, e depois ele acabou descobrindo a psicanálise e tal, e a gente conversou. A ideia era falar sobre essa questão do esporte, e aí a gente foi falando sobre muitas outras coisas, e a gente chegou nesse ponto das escolhas conscientes, né? Da importância de você ter consciência para você poder fazer escolhas. Claro que ele trouxe toda a bagagem dele, a visão que ele tem com a psicanálise, mas é muito interessante, porque se a gente tem a consciência do que a gente quer com a bariátrica, a gente vai fazer escolhas conscientes após a cirurgia, que vão desde manter a equipe médica sempre perto, a médica, a paramédica, de manter uma alimentação mais saudável, de buscar mudar hábitos e mudar comportamento. Agora, essa consciência, ela tem que começar antes. Antes da cirurgia. Daí faz esse link com o que a gente conversou hoje. A importância do laudo, não só para você ter o laudo para apresentar para o plano de saúde ou para o médico para fazer a cirurgia, mas a importância desse laudo vir como algo consciente de uma escolha que você quer ter na sua vida. A cirurgia bariátrica, eu vejo que ela tem que se lidar com ela como uma escolha de tratamento. Exato. Porque existem vários tratamentos para a obesidade. Eu escolhi a bariátrica. Eu já fiz outros. Não sei nem numerar quantos outros eu já fiz. Mas eu cheguei à conclusão. Eu tive uma escolha consciente de que eu quero que a bariátrica dê certo. E dentre os tratamentos que eu já fiz, foi o tratamento que mais me deu resultado,
que eu tenho mais satisfação, né, com os resultados que eu tenho, e que está sendo mais prazeroso, mais satisfatório, mais fácil. Fácil no sentido assim, de manter a minha mudança de hábito. Isso, não está sendo um peso para você. Como foram as outras dietas. Uhum. E há um diferencial aqui também. Eu vejo o resultado no que eu faço. Porque quantas e quantas vezes eu fazia uma reeducação alimentar, eu fazia uma dieta, eu fazia uma atividade física e não vinham os resultados. Uhum. E vinha a frustração ao invés do resultado, né? A palavra que eu ia dizer é exatamente essa. E junto vinha a frustração, em altíssimo nível. Quando vem a frustração, desconta onde? Na comida. Na comida. E a gente falou muito sobre emoções, né, nos últimos dias, por conta de filme. Eu até fiz um post sobre isso e repercutiu muito. Gente de vários lugares, pessoal de fora vindo me procurar, porque se identificou muito com a questão das emoções, né? E quantas pessoas não acabam, né, descontando na comida, né, vários fatores relacionados à emoção. Então, e são em vários aspectos. Se está alegre, come. Se está triste, come. Se está frustrado, come. Então, sempre o repouso, o alento, ou enfim, a forma que tem é a comida. Né? E não vai ser uma salada, vai ser algo calórico, algo com a densidade calórica mais elevada, né? Vai ter o álcool ali normalmente para estar fazendo essa associação. Então, está associado a isso, de fato. Né? Então, a gente precisa fazer essas escolhas conscientes, é fundamental. Né? Você optou por fazer a cirurgia, você tem que estar ciente de que essas escolhas precisam ser conscientes desde quando você optou por fazê-la, e não só, né, em algum momento ou quando achar que deve. Então, é uma coisa que você tem que levar para a sua vida, realmente. E aí também tem uma outra coisa. A pessoa com obesidade, não só a pessoa com obesidade, o ser humano tem a tendência a ser imediatista. Demais. Até quando a gente ora, a gente quer que Deus responda na hora, né? Aí, ó. Deus está demorando. Deus está demorando. Cadê a resposta? O senhor não está me ouvindo? Enfim. Mas se você quer fazer a sua cirurgia bariátrica, pensa que há um processo também prévio para fazer a sua cirurgia. Percorra esse processo. Se você vai fazer a sua cirurgia, se você foi ao médico essa semana, não vai ser, dificilmente vai ser na semana que vem que você vai fazer a sua cirurgia. Provavelmente pode acontecer, mas assim, são casos extremos, raríssimos. Mas tem um processo de laudo, dependendo do plano de saúde, você tem que fazer um acompanhamento por um período. Há um porquê nisso. Não é porque ninguém é chato, não é porque ninguém quer te ajudar, não é nada disso. É você ter consciência desse processo. Então, entenda que se você resolveu fazer a sua cirurgia bariátrica, e existe um processo pré-cirúrgico para passar por ele, faça. O meu durou, eu acho que foi até rápido. Por quê? Era pandemia, os consultórios estavam vazios, eu consegui marcar rápido para fazer. Que você conseguiu justamente naquele período que eles voltaram atrás, né? Porque foi considerado uma cirurgia eletiva, e aí viu o prejuízo que estava tendo em relação ao número de óbitos por conta do Covid, devido ao excesso de peso, e acabaram voltando atrás e consideraram a cirurgia bariátrica como não eletiva, que precisava de fato ser feita. E eu acho que deve ter sido isso aí, na reabertura nesse sentido. Na verdade, a minha foi antes de encerrar. Eu fiz a cirurgia, logo depois fechou para eletiva. E aí depois abriu de novo. Depois de meses, né? Acho que quase 6 meses depois. Foi. Mas foi quando vieram as vacinas, que aí viram o óbito que estava tendo por causa da pessoa com obesidade. Então. Mas então eu consegui fazer, eu fui ao médico, eu lembro as datas, eu fui ao médico dia 28 de setembro, se eu não me engano, acho que foi isso mesmo, porque agora eu já estou confundindo, 25 ou 28 de setembro. Dia 13 de outubro, eu entrei com toda a documentação na Unimed.
Uhum. Só que a Unimed tinha 21 dias Sim. para me chamar para perícia. E úteis, né? Não são nem 21 dias corridos, úteis. Eu fiz a minha perícia dia 5 de novembro, que era uma quinta-feira, e aí dia 11 de novembro, que foi a quarta-feira seguinte, eu operei. E foi até rápido, né? Eu gastei, vamos dizer, um mês e meio para operar, mas não é o comum isso. Não. Porque você tem que esperar ter vaga no médico, você tem que passar por todos esses laudos. Faça isso. É importante para que você tenha toda a consciência do processo da cirurgia bariátrica. A cirurgia hoje, ela é muito mais simples do que era antigamente. Sim. Eu atendi Os uma riscos com a... paciente que ela vai fazer agora a revisional, e na época que ela fez, usou dreno, intercorreu, e hoje ela tem plena consciência de que em menos de 24 horas, às vezes, você sai do hospital, né? Eu fiz a cirurgia 7 e pouco da manhã, no dia seguinte, pela manhã, eu já estava em casa. Então, se você vai fazer a sua cirurgia, ou conhece alguém que quer fazer, entenda que pode ser uma cirurgia que não tem mais tanto risco. Mas qualquer cirurgia, de uma cesárea a uma cirurgia dentária, existe algum nível de risco. Não tem jeito, um risco mínimo tem. Então, faça tudo antes para minimizar esse risco e faça tudo antes para que você já entre nesse processo muito consciente do que vai acontecer. E depois, aproveite o seu processo, mude hábitos, mude comportamentos, porque tem tudo para dar certo, né, Yara? Isso, exatamente. Procure um nutricionista logo que sair do cirurgião. Não espere só para a última etapa, assim como o psicólogo também, porque dependendo do psicólogo, vão ter algumas exceções e às vezes querem atropelar a sessão com o psicólogo, querem fazer 2 sessões da semana para poder adiantar o laudo. Então, quantos colegas psicólogos também já não referiram isso? Então, fazer todo esse processo de uma forma tranquila, né, para garantir essa segurança, que você aproveite todo ele, né? Então, o ideal de que o mundo perfeito seria o paciente chegar ali para o nutricionista 6 meses, 3 meses antes da cirurgia, mas normalmente chega ali com 30 dias, muitas vezes. Que aí, dependendo do convênio, tem convênio que eu já vi liberar com 15 dias aqui, né? Então, a Nossa. gente é bem rápido. E aí, as pessoas que estão. Isso no convênio, mas aí, para quem vai para o SUS, tem aquelas filas intermináveis, tanto que a Sim. proporção de pessoas que operam pelo SUS é ínfima, perto de quem opera pelo convênio. Na sociedade, tem um gráfico, né, de 2022, foi o último que saiu. Em 2022 foram operadas 75 mil pessoas aproximadamente no Brasil. Dessas, 60, quase 70 foi de convênio e 5 do SUS. Somente 5 mil do SUS. Isso considerando o Brasil inteiro, que a gente sabe que é enorme, né, em termos territorial. Então, essas pessoas ainda passam ainda muito mais tempo, elas chegam a passar 2 anos esperando para fazer a cirurgia, né? Muitos acabam nem chegando a fazer a cirurgia, porque podem ir a óbito antes disso, e aí a gente se depara com pessoas com obesidade, aí, com IMCs acima de 50, que depende de leito de UTI para fazer a cirurgia. Então, alguns hospitais, como o HC daqui, eles têm um IMC acima, né, além do IMC do grau 3, para esses pacientes, porque eles precisam solicitar leito de UTI, para você ter ideia. Mas aí eles já esperam muito tempo, mas né, sorte daqueles que conseguem chegar até a cirurgia. É por isso que sempre tem campanhas da sociedade fazendo mutirão para tentar adiantar um pouco, mas que acaba que não supre a demanda, porque é muito grande. Sim, é muito grande a demanda. E a gente vê E, um cada ano, né? e isso que eu ia dizer, os estudos mostram que as pessoas com obesidade só estão crescendo. Isso, Eu exatamente. lembro que eu gravei um podcast com o meu cardiologista e ele levantou um dado que iria até 2030, 30% da população seria de obeso. E a gente não está falando de sobrepeso, a gente está falando de obeso, Isso. né? De Considerando pessoas o com sobrepeso, obesidade. passa de 50%. Isso criança, adolescente, adulto. Né? Então, além do envelhecimento da população, também muita gente acima do peso.
Isso a nível mundial também a gente considera, né? Que teve o painel que foi lançado, a atualização, acho que 4 de março, né? Que é comemorado, digamos assim, o Dia Mundial da Obesidade, né? De combate a ela. E a gente tem hoje 1 milhão de pessoas, né, obesas no mundo. Então, a Já tendência é uma endemia, só que não é tratado como endemia. Ela tinha que ser tratada como saúde pública, mas ainda não é tratado como saúde pública, né? Infelizmente, infelizmente. Infelizmente. Yara, eu amei a gente conversar. Também. E eu quero deixar aqui para você passar uma mensagem final, o que você quiser deixar aqui para as pessoas, fique à vontade. Acho que uma mensagem que eu gosto muito de passar que a gente já falou, já bateu bastante na tecla do comprometimento do paciente com o seu tratamento, né? E lembrando que, como eu já falei, a obesidade ela é uma doença e você está no processo de tratamento. A cirurgia ela não vai curar você da obesidade, ela é um meio, é um caminho para você se tratar, certo? Então, ter consciência disso. A partir do momento que você opta realmente por fazer a cirurgia, procura uma equipe qualificada para te dar todo esse suporte, certo? Para que você tenha essa jornada aí de uma forma segura, que eu bato muito nessa tecla, não adianta, né, ir para qualquer profissional, tentar emitir um laudo de qualquer forma, e você não ter essa segurança, e no final você que vai ser prejudicado em todo esse processo, e aí vão vir aqueles casos de paciente, eu me arrependi de ter feito bariátrica, se arrependeu porque não fez o que tinha que ser feito. Porque a maioria, se a gente fizer uma enquete aqui, de 100, vamos supor que 1 ou 2 pessoas vão dizer que se arrepende, a maioria vai dizer que renasceu, que foi mudança de vida, que foi a melhor escolha da sua vida, tá? E aí, como eu tinha trazido várias coisas que a obesidade tira de você, né, a cirurgia, né, pode levar você, fazendo todo esse acompanhamento, toda essa trajetória da forma correta, te trazer de volta, né? Seja aí o sonho de você querer ser mãe, seja o sonho de você querer ver seu neto crescer e brincar com ele. Então, aproveitar, agarrar essa oportunidade e fazer a diferença. Fazer a diferença para que você não viva tudo aquilo novamente. Né, fazer escolhas conscientes. Yara, excelente. Que a gente possa ter deixado nesse podcast um pouco para que as pessoas percebam da importância mesmo do acompanhamento, né? É fundamental você cuidar desde o pré-operatório e o quanto isso vai impactar no seu pós-operatório. Mais uma vez, muito obrigada, viu? E aqui, sempre que quiser voltar, estou à disposição. Tá? Se você sempre... Próxima caixinha que eu ver lá, opa, estamos aqui de novo. Foi um prazer enorme, espero de fato ter contribuído aí, que essas informações, né, não fiquem só na cabecinha aí, que sejam colocadas em prática realmente. Exatamente. E para você que está aqui em mais esse podcast, muito obrigada. Compartilha. Olha a importância dessas informações que tem aqui. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder, porque as pessoas precisam ouvir cada vez mais informações sérias sobre a cirurgia bariátrica. Eu não sei em que plataforma que você está assistindo esse podcast, mas com certeza tem como você seguir, como você curtir. E eu estou te esperando no próximo episódio, tá? Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.